Bem-vindos ao quarto episódio da websérie Sou Mulher e Agora. Nessa primeira etapa da nossa jornada, falamos sobre diversos tipos de violência contra a mulher, sobre a Lei Maria da Penha e também sobre o que podemos fazer para lidar com agressões de múltiplos formatos. Você sabe, aliás, quem é a Maria da Penha? Nós não poderíamos deixar de falar sobre a história dessa mulher que foi fundamental para que obtivéssemos avanços na forma como a sociedade e o Estado nos tratam. Então vamos lá. Maria da Penha conheceu Marco Antônio Heredia quando estava cursando o mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo em 1974. No mesmo ano, eles começaram a namorar. Até então, Marco Antônio era um homem educado, amoroso e respeitoso. Casaram-se em 1976 e tiveram uma filha. Mudaram-se então para Fortaleza, onde tiveram mais uma filha. Tudo estava bem, até o momento em que não estava mais. As agressões começaram a acontecer quando Heredia conseguiu a cidadania brasileira, já que ele era colombiano e se estabilizou no país. Tanto as filhas quanto a esposa passaram a ser vítimas de comportamentos explosivos e agressivos. A situação foi escalando. Vamos voltar rapidinho ao nosso primeiro episódio. Se você não viu, eu acho bem importante que você clique aqui. Formou-se então o ciclo de violência. Há a fase do bombardeamento amoroso, o ato de violência, o arrependimento e então a fase de lua de mel, onde tudo volta a ser bom e há a promessa dos dias melhores. Durante essa etapa feliz, Maria da Penha teve a sua terceira filha. Foi então que em 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte do marido. Antes de prosseguirmos, eu queria fazer uma observação. Muitas pessoas perguntam por que chamamos de feminicídio se já existe um crime para tentativa de assassinato chamado de homicídio. Bom, vamos lá. No Brasil, o crime de feminicídio está tipificado desde a entrada em vigor da Lei 13.104 em 2015, que alterou o artigo 121 do Código Penal. Nessa situação, o feminicídio foi incluído como circunstância qualificadora do crime de homicídio. De acordo com o Código Penal, feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido por razões da condição de sexo feminino. Isto é, quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação à condição de mulher. Vamos voltar à história da Maria da Penha? Em 1983, ela recebeu um tiro nas costas enquanto dormia. Como resultado da agressão, ela ficou paraplégica. Além das complicações físicas, não podemos nem mensurar o impacto psicológico de uma atitude desse gênero. Marco Antônio declarou à polícia que Maria havia sido baleada em uma tentativa de assalto. A polícia desmentiu o caso. 4 meses depois, Maria da Penha voltou para casa. Ele a manteve em cárcere privado por 15 dias e então tentou eletrocutá-la durante o banho. Marco Antônio havia insistido para que a investigação não fosse levada adiante. Fez, além disso, com que ela assinasse uma procuração que o autorizava a agir em seu nome. Cientes do que estava acontecendo, os amigos e família de Maria da Penha conseguiram que ela saísse de casa com apoio jurídico, sem que isso configurasse, doutora, abandono de lar. Ela não queria perder a guarda das filhas. Inicia-se então uma batalha contra o judiciário. O primeiro julgamento de Marco Antônio aconteceu em 1991, 8 anos após o crime. Ele foi sentenciado a 15 anos de prisão, mas saiu do fórum em liberdade. Nessa época, Maria da Penha escreveu o livro Sobrevivi, Posso Contar.
Ele falava sobre a sua história e sobre o andamento dos processos contra Marco Antônio. O segundo julgamento foi realizado em 1996. Marco Antônio foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. A sentença, porém, não foi cumprida mais uma vez. O caso ganhou dimensão internacional em 1998. Maria da Penha, o Centro para a Justiça e o Direito Internacional, CEGIL, e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, o CLADEM, denunciaram o que havia acontecido para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Mesmo diante de um litígio internacional, a omissão brasileira continuou. Em 2001, após receber 4 ofícios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, o Estado foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. É fundamental que a gente entenda que a história da Maria da Penha não era um caso isolado, mas um exemplo do que acontecia cotidianamente no Brasil. A não punição dos agressores era a lei. Entra em cena o projeto de lei 4.559 de 2004 da Câmara dos Deputados. Em 7 de agosto de 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. O estado do Ceará pagou à mulher uma indenização, enquanto o governo federal reconheceu a sua luta ao dar à lei o seu nome. Eu não sou o que as pessoas pensam, afirma. A Maria da Penha me transformou num monstro. Eu não tentei matá-la. O único erro que eu cometi foi de ser infiel. Por isso ela armou toda essa farsa. Essa mulher é um demônio. Heredia afirma ter sido jogado na prisão por um crime que não cometeu. Nega ter simulado um assalto e tentado executar Maria da Penha enquanto ela dormia. Nega tê-la mantido em cárcere privado e nega ter batido, maltratado as filhas. Na trama descrita pelo colombiano Marco Antônio, Maria da Penha é a vilã. Ela teria ludibriado a polícia, o Ministério Público, os tribunais brasileiros, as organizações de direitos humanos nacionais e estrangeiras, os meios de comunicação e convencido testemunhas a mentir. Denegrir a minha imagem como pai, marido e ser humano seria a forma mais fácil que Maria da Penha teria para me atribuir um crime hediondo, afirma Heredia. Todo mundo acha que a Maria da Penha é uma coitadinha, porque ela está numa cadeira de rodas. O Brasil precisa de outra fada madrinha. Esta lei nasceu manchada. Ele sempre vai negar, sempre fez isso, mesmo quando caía em contradições, afirmou Maria da Penha em 2017, em resposta à entrevista concedida pelo seu agressor à revista Isto É. Mas contra fatos não há argumentos. Foi um crime hediondo e tudo acabou devidamente comprovado na justiça. Quisemos trazer a fala de Marco Antônio, condenado 2 vezes por tentativa de homicídio, por se tratar de uma fala bastante comum entre os agressores. É um escárnio ouvir de um criminoso agressor de mulheres que nossas autoridades policiais, Ministério Público, Judiciário e órgãos internacionais foram ludibriados, trazendo ainda mais descrédito a todas as mulheres silenciadas e violentadas nesse país. E colocando também em xeque a credibilidade que o ser humano de qualquer país tem de sentir empatia com a verdade. Hoje, Maria da Penha é uma ativista pelos direitos das mulheres e contra a violência doméstica e familiar. E a gente lamenta o tanto que ela passou, imensamente,
mas agradece, com amor, por todo o esforço que ela teve para se fazer ouvir.